Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Diaconia, que quer dizer mesmo serviço ou o ato de servir, querido. Ministério é trabalho. E Jesus, Deus, Espírito Santo, toda a Trindade que Ele conta conosco para que esse evangelho possa ser propagado. Pessoas precisam dessa palavra, pessoas precisam de vidas transformadas, e eu e você somos a resposta para a vida dessas pessoas. Amém? Quando nós falamos, queridos, sobre serviço, não tem como antes disso eu dar uma passada no Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos é justamente aquele evangelho que vai apresentar Jesus como um servo. Todos os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, o evangelho de João, eles têm uma certa particularidade, mas os 3 primeiros evangelhos, eles compartilham um senso comum. Né? Mateus falando sobre o povo judeu, Marcos apresentando Jesus como um servo, Lucas, né, apresentando a compaixão de Jesus, sendo mais explícito, em mais detalhes sobre a vida de Jesus. Mas eu quero tratar um pouco com você sobre o evangelho de Marcos, nesse primeiro momento, né, onde ele está apresentando de fato Jesus como um servo. Sabe, querido, e a prova disso, que Jesus ele veio como um servo, ou no traduzindo no grego original mesmo, a palavra mais certa para isso, que ele é escravo. Jesus ele veio como esse escravo, né, para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar, e mostrando o ato de servir. E a principal prova disso, querido, era justamente na sua última ceia, quando ele está com seus discípulos. Ele pega simplesmente uma toalha, coloca em seus ombros, um recipiente com água, e começa, querido, naquele ambiente a lavar os pés de um por um. Uma atitude de um escravo, quebrando todo o paradigma daquela situação. Sabe, querido, nós servimos a um rei que está no trono e que ao mesmo tempo é servo. E a Bíblia diz que eu e você somos semelhança dele. Sabe, querido, se dentro de nós não queima essa chama do ato de servir, se dentro de nós não queima essa chama do ato de propagar esse evangelho, alguma coisa dentro de nós precisa ser ajustada. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Jesus a todo tempo, querido, ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele libertava. E o evangelho de Marcos vai falar isso, é um evangelho bem dinâmico. É um evangelho que sempre mostra Jesus em movimento, fazendo algo. Um evangelho que foi escrito primeiramente para o povo romano, querido. Um evangelho que, se você for prestar atenção, não tem genealogia. O evangelho de Mateus tem genealogia, Lucas tem genealogia, mas Marcos ele não tem. Simplesmente porque é escravo, querido, ele não tem genealogia, ele é propriedade exclusiva do seu senhor. E o povo romano, ele não tinha interesse em saber de onde um escravo vinha, mas ele tinha interesse em saber o que um escravo poderia fazer. Então a estratégia de Marcos foi justamente mostrar Jesus como esse servo. E simplesmente em certa ocasião, querido, os discípulos estavam discutindo, falando, quem seria o maior? Eu sou o maior. E Jesus joga um balde de água fria e diz, o maior entre vós é aquele que serve. Sabe, querido, o serviço cristão, o ato de fazer parte dessa engrenagem, de todo esse processo, de toda essa atmosfera, em fazer com que pessoas sejam alcançadas lá fora, é uma essência que precisa estar viva dentro de cada um de nós. Tem promessas da parte de Deus, tem situações, tem bênçãos que serão manifestadas, queridos, quando você estiver servindo. Vamos olhar o exemplo de Davi. Ainda que em todo contexto nós olhamos sempre Golias, naquele contexto como um gigante, como um problema a ser resolvido, querido. Propriamente dito, para Davi, ele enxergava Golias com uma outra perspectiva. Ele enxergava Golias como uma oportunidade. Uma oportunidade de mudar toda a sua trajetória, da sua família, da sua vida, querido. Uma oportunidade que caiu para Davi. Mas essa oportunidade, ela só pôde ser evidenciada porque ele estava fazendo o quê? Servindo. Entregando alimentos para os seus irmãos que estavam servindo ao exército. Sabe, querido, como foi falado, eu quero que você pegue, se você pegar só isso, querido, você já ganhou todas as quintas-feiras do mês. Tem bênçãos da parte de Deus que serão manifestas em sua vida quando você estiver servindo. É no movimento do serviço, querido, que coisas irão acontecer. Particularmente, querida, você pessoal um pouco, você bem rápido. Eu aceitei Jesus no ano de 2004. Lá na igreja de Santos, quando a igreja de Santos ainda era na rua Vereador Henrique Solé, na ponta da praia, né? Foi justamente o ano
que eu servi, que eu entrei nas fileiras do exército. Então, eu aceitei Jesus, fui batizado, mas ainda assim eu estava na situação somente de envolvido com a palavra. Não cheguei a ser membro fixo, né? Tive minha salvação, está tudo certo, mas fiquei um longo tempo, na verdade, fora dos caminhos do Senhor, fora do Evangelho. Até que no ano de 2015, passaram-se vários anos, querido. Eu resolvi voltar aos caminhos do Senhor. Aquilo dentro de mim estava queimando. E já tinha família constituída, com a Stephanie. E nós fomos à igreja de Santos, eu me lembro como fosse hoje, o pastor Luciano ministrando, né? E ele fez um clamor para quem queria se reconciliar com o Senhor, e eu fui resistente de certa forma, e ele foi até mim, me puxou. Querido, mas eu me lembro como se fosse hoje, que a minha oração para aquela noite, no ano de 2015, foi assim: Senhor, se for para te servir, seguir teus caminhos, Pai, eu quero me entregar por completo. Eu não quero ficar somente passivo, vendo as coisas acontecerem e não fazer nada. Que o meu testemunho possa evidenciar a vida de outras pessoas, possam transformar, encorajar. Sabe, querido, houve um processo. E a partir do ano 2015, nunca mais eu me afastei de fato dos caminhos do Senhor. Lógico, houve um fortalecimento espiritual, houve o ato de congregar, né? Sofismas foram quebrados, situações de entendimento, clareza chegou até a mim. Sabe, querido, mas chegou aquele ponto que eu precisava servir. Eu precisava fazer algo para o Senhor. E aquele tempo que eu poderia fazer, querido, era tocar violão. Houve um processo, mudei de igreja, vim para a igreja de Praia Grande. Aprove o Senhor mudar de cidade. Fui bem acolhido, graças a Deus. E comecei, querido, a arranhar alguns acordes. Com os irmãos pacientes. O Levi me ensinou a tocar violão, já estava enferrujado há muitos anos. E eu comecei a olhar cifras, o Henrique, na época o Gabriel, o pastor Renato, me mostrando cifras, as músicas, e eu fui com toda a paciência do mundo pegando, querido. Lá no cantinho assim eu ficava. E o culto rolando e eu tocando atrás. Até sentir firmeza de poder tocar. Mas aquela chama dentro de mim estava, sabe, querido? Não estava à vista, estava lá. Eu queria, na verdade, já estar ali escondidinho. Se for na minha carne, eu estaria até hoje ali tocando, tranquilo, querido. Mas as coisas foram acontecendo. Mas eu estava sendo fiel onde Deus me colocou naquele momento. Sabe, o primeiro ponto, querido, seja fiel onde Deus te colocou. O propósito da mensagem, querido, é você descobrir o seu potencial. É você descobrir quem você é em Deus. Você já sabe quem é. Quando você descobre, você desenvolve. E esse ambiente, essa atmosfera é um local propício, querido, a você crescer em Deus, a crescer no ministério, a desenvolver uma habilidade. Todos nós, eu vou falar um pouquinho mais à frente, todos nós temos um dom e um talento, sem exceção. Jesus, ele não deixou a igreja desamparada, querido. Ele deixou dons aos homens, talentos a serem desenvolvidos. Para quê? Para edificar o corpo de Cristo. Para edificar um ao outro. Sempre isso, querido. Sempre. E o tempo foi passando, eu fui aprendendo a tocar. Com o tempo eu fiquei tocando violão, depois comecei a ministrar. Né? E aprove o Senhor, hoje eu estou aqui passando, propagando esse evangelho, querido. As coisas foram acontecendo. E deixa eu te falar, querido, eu pude evidenciar as bênçãos, o favor de Deus sobrenatural em minha vida. Até os dias de hoje, querido. Pelo posicionamento mesmo, de querer, Pai, eu quero sair da situação de envolvido e ser praticante, ser comprometido com a Tua palavra. Porque envolvidos, querido, muitos de nós estamos. Estamos envolvidos. Às vezes você não está nos caminhos do Senhor, mas a sua avó, sua mãe está orando por você, você está envolvido. Ela está guardando sua vida em oração. Mas comprometido, querido, é outra situação. É você entender que você pode ser resposta para a vida de outra pessoa. E Jesus, ele entende isso, querido. Abre comigo o livro de Mateus, no capítulo 9. Quando Jesus começa a entender a necessidade, querido, que ele poderia contar comigo e com você. Glória a Deus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Vamos ler do 35 ao 38. Aleluia. Aqui na tela, aqui, ó. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Próximo, por gentileza. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui, querido, Jesus ele já começa a perceber
que ele por si só seria insuficiente para cumprir toda a obra. Aqui ele já estava vendo a necessidade de contar comigo e com você, querido, para que esse evangelho possa ser propagado. Olha o que diz o próximo versículo, 37. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38, ao que ele diz, aquele clamor: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Querido, Jesus aqui, ele está contando comigo e com você para que essa engrenagem ela funcione. Quantas pessoas ainda precisam ouvir esse evangelho? E nessa situação, a Bíblia diz em algumas versões, a minha diz assim, que ele teve grande compaixão, querido, de ver pessoas desgarradas, pessoas aflitas, querido, porque o número de trabalhadores eram suficientes para suprir toda aquela necessidade. E até os dias de hoje, querido, isso vem sendo evidenciado, mas glória a Deus, porque um exército está se levantando. Um exército está se levantando, querido, e tem alcançado pessoas nos lugares mais inóspitos que você imagina, né? Temos aqui a Sumayara, uma missionária, ela sabe muito melhor que eu sobre o assunto, querido. Quantos lugares precisam ser alcançados com essa palavra? Lugares de acesso restrito, lugares que a gente declara como acesso criativo, são ambientes onde a palavra precisa sim de um acesso criativo para ser pregada, querido. Então vamos valorizar isso, querido. Vamos valorizar esse tempo de ensino, esse tempo de louvor, esse tempo de ajuntamento santo mesmo, porque pessoas que dariam tudo para ter esse ajuntamento e não conseguem, expõem suas vidas. Vemos a situação que está acontecendo atual no Congo, sabe, milícias, querendo cabeças de cristãos, querido, a todo preço. Ai de quem for pego lendo uma Bíblia, quanto mais orando. Mas ainda assim, querido, eles não se calam, eles têm estratégias, tem missionários no campo, enfrentando todos esses desafios, abrindo mão de toda a sua família, abrindo mão de tudo para pregar o evangelho em um local, querido, onde a palavra de Deus não é aceita. Querido, Deus, ele conta comigo e com você. Tem lugares que eu não consigo chegar, mas você pode. E assim por diante. Tem dons que são evidenciados nesse local, querido. Talentos são evidenciados nesse local. Pessoas são tratadas nesse local. Agora mesmo nós estamos aqui, querido, reunidos com um propósito de crescer na palavra, de crescer no ensino, a fim de que propagar esse evangelho. De nada faz sentido se nós guardarmos essa palavra para nós mesmos. Sabe, alguns têm dificuldade até de propagar isso dentro de casa. Precisamos romper com essas situações, querido. Satanás, ele não está para brincadeira, ele está aí para querer destruir, distrair a todo momento. Ensinamentos de tudo que você imagina. Iscas largadas na internet, querido, querendo pegar pessoas com mente vazia, sem entendimento. Até mesmo muitos cristãos, queridos, caindo em situações onde você olha, meu Deus, essa pessoa sim, querido. Porque quando diz a palavra que eles louvam com seus lábios, mas muitas vezes o coração está distante. E Deus, ele quer que você se entregue por completo a Ele. Sabe, pessoas assim são chamadas para estar aqui em cima, mas não necessariamente, querido, todos vão aqui pregar a palavra de púlpito com microfone. Sabe, mas você pode fazer isso no seu trabalho, na sua casa, com seu parente, no proceder, no padrão da palavra. Eu vou tratar um pouco mais sobre isso. Mas tomando a decisão, querido, de ser propagadores desse evangelho. Aleluia. Sabe, querido, quer ser grande, quer ter sucesso, então sirva, querido. Aleluia. Sabe, como eu falei, Jesus cumpre todo o seu ministério. 3 anos e meio, cumpre o seu ministério terreno. Sobe aos céus em sua ascensão, mas como foi dito aqui, ele jamais, querido, deixou a igreja desamparada. Deixou o Espírito Santo e deu os dons e talentos aos homens, queridos, para que o corpo de Cristo fosse edificado. Vai lá comigo em Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Aleluia. Efésios 4:11 vai dizer: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui, queridos, são os 5 dons ministeriais, né? Alguns evidenciam alguns desses dons aqui, mas muitas vezes, talvez, pessoas não se encaixem nisso aqui. Ah, então eu não posso servir ao ministério. Não, querido. Tem dom e talento para todo mundo. Nós iremos falar sobre outro trecho aqui. Atuar nos 5 dons ministeriais foi uma exclusividade de Jesus Cristo. Somente Jesus, querido, atuou nesses 5 dons.
apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Homem nenhum atua nesses 5. Está comigo? Glória a Deus. Talvez eu não me encaixe nesses 5 dons, então eu não posso servir ao corpo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, 4. Por gentileza. Romanos 12, 4. Aqui Paulo ele está ensinando acerca dos dons. E ele diz assim, ó: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Próximo. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Olha aí. Se ministério, dedique-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Próximo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, contribua com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apagai-vos ao bem. Querido, até contribuir é um dom. Tem dom para tudo, querido. Você pode se encaixar. O ministério se engloba aos ministérios de socorros, querido. Tem departamentos na igreja que fazem com que essa engrenagem funcione. Tem diversos departamentos, DI, mídia, louvor, né, o diaconato, entre si, tem outro, trânsito, recepção, querido, você pode se encaixar em algum departamento. O que você não precisa fazer, querido, é ficar parado. O seu dom depende, o crescimento de uma pessoa depende do seu dom, querido. Esse dom precisa ser aflorado. Aleluia. Eu pedi para a mídia colocar uma imagem, por gentileza, eu achei interessante. Coloca aquela imagem, por favor. Isso. Eu peguei essa imagem em uma palavra do pastor Rodrigo Silva, eu achei bem interessante, vai contextualizar o que estamos falando. Esses 2 cidadãos aí, esses 2 cidadãos como vocês estão vendo na foto, são cidadãos quase que anônimos. Eles vivem na região de Damasco, hoje capital da Síria. O baixinho que está sendo carregado aí, o nome dele é Samir. E o que está carregando o Samir se chama Mohamed. Né? E aprove ao Senhor, aprove ao destino que os 2 se encontrassem e fizessem uma parceria de sucesso. Né? Como você pode ver, Samir ele sofre de uma atrofia muscular e tem paralisia nas suas pernas. Né? Então, Samir se arrastava pelas ruas de Damasco, sofria preconceito, pessoas o pisavam. Né? E Mohamed, por sua vez, era um vendedor de panelas. E ele era cego. Então, pessoas costumavam, sim, roubá-lo, né, maltratá-lo por conta de sua deficiência. Como eu falei, aprove ao Senhor esses 2 indivíduos se encontrarem e formassem um dos mais fortes laços de amizade e desenvolveram uma parceria. Eles começaram a vender panelas pelas ruas de Damasco. E Samir era cristão, Mohamed era muçulmano. Querido, Samir passou a ser os olhos que Mohamed não tinha. E Mohamed passou a ser as pernas fortes que Samir não tinha. Deixa eu dizer algo para você, querido. Isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja, querido. Muitas pessoas entrarão de certa forma cegas espiritualmente aqui, nós seremos os olhos delas. Muitas pessoas, queridos, chegarão aqui perdidas, sem poder caminhar por si próprias, e nós seremos as pernas delas. Membros, queridos, dependem um dos outros. Faz assim com o seu braço. Está vendo essa articulação chamada cotovelo? Ela só existe aí, querido, por conta da união de 2 membros. Sabe, querido, membros conseguem articular coisas nesse ambiente, em oração, no mesmo propósito, no mesmo parecer, querido, se estiverem ligados. Membros, muitas vezes, por si só, desgarrados, não chegam a lugar muito longe. Precisamos, querido, um dos outros. O seu dom supre a necessidade do outro. O que você está enxergando hoje, talvez hoje alguém não esteja enxergando, você será a visão dessa pessoa. Você será as pernas de determinada pessoa. Mas precisamos desenvolver essa unidade. A Bíblia diz que é na unidade que o Senhor ordena a bênção. É necessário contarmos uns com os outros. Amém, querido? Glória a Deus. Achei interessante essa imagem. E isso trata muito do que estamos falando.
Aleluia. Olha o significado que ele da palavra articular, como eu falei sobre o cotular, encadear, ligar, unir, associar, juntar ou vincular. Quando membros, queridos, estão unidos, nós encadeamos coisas, nós ligamos coisas, nós unimos coisas, nós associamos coisas, nós juntamos coisas e vinculamos coisas no mesmo parecer, no mesmo propósito. Que possamos nós estarmos unidos juntos, querido. Esse ambiente aqui é proposital para que nós possamos crescer em unidade de fato. O congregar é extremamente necessário. Talvez, querido, você caia no entendimento de ficar, não, em casa eu estou tranquilo, eu consigo agradar ao Senhor, porque eu sou a igreja, então a igreja onde quer que eu estou, a igreja está comigo. Sabe, querido, cuidado, porque uma família que não congrega, ela se torna extremamente vulnerável. Aqui são lugares, queridos, onde encontramos, onde recebemos direções da parte de Deus, específicas, para determinados momentos da sua vida. É aqui que nós somos afiados, é aqui que crescemos juntos, é aqui que compartilhamos experiências que fazem com que um com o outro cresça. Quantas vezes, querido, eu pude ter um crescimento por causa do testemunho de outra pessoa. Aquilo foi conforto para mim, aquilo foi uma palavra de refrigério, simplesmente porque ela compartilhou aquilo que Deus tem feito com ela. Eu falei, rapaz, se fez com você, pode fazer comigo também. E pegou junto, e glória a Deus, as coisas acontecem. Então, se Deus tem feito algo em sua vida, não guarde só para você. Compartilhe com pessoas. Talvez você não possa compartilhar em púlpito, querido, mas o espaço está aí para você fazer isso. Compartilhe mesmo, fale do que Deus tem feito em sua vida. Porque muitas vezes somos fáceis em compartilhar uma adversidade que estamos passando. Compartilhar uma luta, uma batalha, às vezes somos até rápido com isso. E muitas vezes o problema não é resolvido. Mas quando você começa, querida, a compartilhar aquilo que Deus tem feito também em sua vida, seja os mínimos detalhes, não precisa ser um testemunho grandioso que tem feito. Nos mínimos, Deus sempre está fazendo coisas a seu favor, querido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo em Romanos capítulo 15. (15, 5 e 6). Romanos capítulo 15. Glória a Deus. Aleluia. Só para concluir, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O 6. Para que concordantemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor. Aqui, querido, está falando sobre unidade também. Na minha versão está dizendo, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, quando você age em unidade, você está glorificando a Deus. Você está glorificando. Aleluia, na unidade que o Senhor ordena a bênção. Sabe, querido, então você começa a servir ao Senhor, você se encaixou em alguns dons, e agora você começa a desenvolver isso. Você começa a alcançar pessoas como Deus tem feito em sua vida. Você começa a desenvolver o seu talento e o seu dom. E que área que eu posso me encaixar na igreja local? Como que eu posso me encaixar no corpo de Cristo em servir? É interessante como vamos lá para o livro de Atos, em 3:3, quando se há necessidade, querido, de se levantar os primeiros diáconos. Viúvas estavam sendo negligenciadas, pessoas estavam ficando sem alimentação. E os discípulos, querido, eles precisavam resolver isso. Só que eles estavam também ensinando a palavra, então eles precisavam levantar pessoas para que o serviço fosse concluído, para distribuir alimentos, querido. Agora veja bem, para fazer um tipo de serviço cristão, distribuir alimentação, querido, tinha algumas recomendações, a qual é extremamente importante, querido, que possamos estar alinhados no mesmo parecer no corpo de Cristo. E eu considero, querido, até a mesma ordem que se coloca lá em Atos 6, no versículo 3, que vai dizer assim, escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens, olá, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais constituamos sobre este ministério. Sabe, querido, em algumas situações da Bíblia, eu considero aqui até a ordem que as coisas são colocadas. E o primeiro princípio que os discípulos estavam procurando em pessoas para servir, querido, eram pessoas de boa reputação. Antes mesmo até de ser cheias do Espírito. Sabe, querido, servir ao ministério também não é algo que você pode fazer de qualquer maneira. A Bíblia diz que lá em 1 Coríntios 5,17, que os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram,
Eis que agora tudo se fez novo. Ou seja, querido, para Deus, a sua reputação ela foi zerada. Está tudo bem quanto a isso. Mas para a sociedade, para o mundo em que você está vivendo, essa reputação agora ela precisa ser construída. Essa reputação agora ela precisa ser através do proceder de um padrão cristão, através de ser uma pessoa justa, de uma pessoa honesta, de uma pessoa que siga os princípios da palavra. E a boa reputação, querido, vai fazer com que portas sejam abertas para que você propague esse evangelho. Como é dito várias vezes aqui, querido, talvez muitas pessoas não darão abertura para você ler um versículo, mas elas com certeza lerão a sua vida, lerão o seu procedimento, lerão o que você tem feito. Você não pode simplesmente propagar que Deus sara, que Deus cura, que Deus liberta, querido, mas ser uma pessoa totalmente incrédula lá fora. Isso não é evangelho. Isso vai trazer muitas vezes até condenação, vai trazer vergonha. E Satanás, querido, é especialista em fazer isso, querer envergonhar cristãos em situação. Então vamos policiar, vamos dar bom testemunho. Não é difícil, querido. É você se aprimorar na palavra de Deus, começar a estudar, a querer conhecer mais Deus. Não precisa ser aquele eloquente, não, querido. Você só precisa abrir seu coração e ser verdadeiro perante Deus. Muitas pessoas talvez passem por aqui, querido, talvez preguem sobre cura, mas estarão passando muitas vezes por alguma situação de enfermidade. Está tudo bem quanto a isso, querido, isso é posicionamento de fé, está tudo certo. Mas jamais, querido, eu poderei vir aqui pregar santidade e você ter uma vida de pecado. São coisas que não se misturam. E precisamos ser vigilantes quanto a isso. Como cantamos aqui, o Fernando chegou a ministrar, falou, os verdadeiros adoradores, querido, o adoram em espírito e em verdade. Mas Isaías vai dizer isso, se você não simplesmente louvar a Deus com seus lábios, liberar palavras bonitas, querido, mas o coração está longe. Com que maneira você é assertivo em propagar esse evangelho lá fora, se eu só tenho um ânimo doble, se eu tenho uma vida na igreja e uma vida totalmente fora? Eu vou pregar sobre o amor de Deus e vou maltratar os meus filhos? Eu vou pregar uma vida próspera de prosperidade, mas eu não faço nada para tentar resolver a minha situação financeira. Continuo sendo um mal pagador na praça. Não, querido, são coisas que... Situações vão chegar, mas você pode resolver, você pode se propor. O que você não pode é se amoldar o padrão desse mundo e esquecer algo como se nada tivesse acontecendo. Há conserto para todas as coisas. O Espírito Santo está aí para te ajudar, para te dar direção, para te dar discernimento em situação. Ele está aí, querido. Mas de maneira assertiva para que você propague esse evangelho. Amém? Glória a Deus. Boa reputação, cheios do Espírito, querido. Cheios do Espírito. Ter uma vida de intimidade com o Senhor, de relacionamento. Uma vida de oração. O crente, ele precisa, querido, ter uma vida de oração. Ele precisa ser cheio do Espírito, sim. Porque tudo isso, querido, é regido pelo mundo espiritual. Nós sabemos disso. Não podemos fingir de conta que nada está acontecendo. O que hoje existe, querido, veio do espiritual. E nós crescemos espiritualmente na maneira que nós nos relacionamos com Deus. Quanto mais estamos nos aproximando dele, querido, mais ele vai chegar a vós. Quanto mais você o procura, mais você está debaixo da cobertura dele. Né? Cuidado com as distrações que Satanás tem colocado aí. E você, por certo momento, saia debaixo da cobertura. Querido, é perigoso. Deus ele vai estar sempre de braços abertos para te ensinar, para te abraçar, para te consolar. Mas no livre-arbítrio, querido, ele não mexe. As decisões cabem a cada um de nós. Se você prossegue nos caminhos do Senhor ou se você desvia. Cuidado, querido, para o caminho que você está indo. Cuidado com as distrações. Aleluia. Os ambientes que você vive e frequenta, querido, fazem toda a diferença em quem você está se tornando. Cuidado com os ambientes que você tem frequentado. No mundo dos negócios, as pessoas costumam chamar sobre isso, sobre ambiência, querido. O ambiente a qual você se expõe, o ambiente a qual você está inserido, é aquilo que vai ser evidenciado dentro de você. É a pessoa que você irá se tornar. Cuidado dos lugares que você tem ido. Cuidado àquilo que você tem focado seus olhos, focado sua atenção.
Sabe, em momentos de pressão, querido, o que vai sair de dentro de você é daquilo que você tem se enchido. Se você tem se enchido com palavras de encorajamento, com palavras de fé, com palavras de ânimo, quando uma adversidade chegar, querido, o que vai sair é fé de dentro de você. Você está semeando coisas boas, você está semeando palavra. Assim que a irmã Gislane falou, querido, cada semente dá segundo a sua espécie. Se você tem semeado palavras de fé, querido, vai colher palavra de fé. Vai colher o poder da fé a seu favor. Agora, se você, querido, vai por outro caminho, começa a se expor em ambientes que você não deveria estar, começa a se expor com associações que você não deveria estar, começa a seguir caminhos que você deveria escutar. Querido, em momentos de pressão, o que vai sair é daquilo que você tem se enchido. Quantas pessoas, querido, nós da música nos atentamos muito quanto a isso, quantas pessoas são influenciadas justamente por associações da música, se atentando a letras, mas muitas vezes, como já foi falado várias vezes, a letra é um detalhe, o que está por trás da letra que dá influência. E você só vai conseguir discernir isso, querido, com a vida cheia do Espírito. Esses dias eu estava ouvindo recentemente sobre esse assunto. Eu não ia nem falar sobre isso, mas o Espírito Santo está me levando para esse caminho. Cuidado, querido, com o que você tem ouvido dentro de casa, no seu trabalho. Não anule aquilo que você tem confessado aqui nas nossas reuniões, nos nossos cultos. Cuidado com aquilo que você tem colocado para dentro. Como foi falado, querido, a letra é somente um detalhe. A letra é um detalhe. Cuidado com a influência que você tem colocado dentro de casa. Satanás, querido, ele entende de música. Afinal, a música estava com ele quando ele foi criado, então ele entende. Conhece melhor do que eu e você sobre a música. Então ele sabe o que a música pode fazer para influenciar uma pessoa. Quando o profeta Ezequiel, querido, ele tem um discernimento de espírito com o rei de Tiro, e ele começa a falar com o próprio Lúcifer. Ele fala, querido, que a obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estavam em ti quando fostes criados. Tinha tambor, querido, tinha pífaro, tinha música quando Lúcifer foi criado. E a música, querido, não pense que é algo de Satanás, é algo de Deus. Satanás só copia e quer deturpar aquilo que foi criado da parte de Deus. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros, querido. Você já viu, querido, entidade, demônio se manifestar com um teclado? Um som de violão? Sabe, querido, Davi, quando expulsou aquele demônio de Saul, Davi não precisou cantar nada. Somente o toque do instrumento foi o suficiente para que aquele demônio saísse. Então, cuidado, às vezes nós estamos somente presos a letras. Mas a letra é só um detalhe. Cuidado com a influência por trás daquilo. Mas também, querido, não atrele aquilo que é de Deus a Satanás. Música é algo de Deus. A percussão, a percussão é algo de Deus, que Satanás deturpou. A música, querido, faz fluir tantas coisas. Mas vamos usar isso a nosso favor. Eu creio, querido, que a influência dos céus irá irradiar nossa casa. Com louvores alinhados com a palavra, com louvores que vai transformar ambientes, querido. Canções que vão exalar dos nossos corações mesmo. Canções talvez criadas na hora, que vai fazer transformar situações, vai fazer transformar ambientes, por causa do seu posicionamento, querido. Foi assim com Paulo e Silas. Paulo e Silas não precisou de uma orquestra, não precisou de uma banda, não precisou de um ministério de música. Precisou somente, querido, eles abrir as bocas dele e louvar de todo o seu coração. E o ambiente foi transformado por posicionamento. Então use isso a seu favor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abre lá comigo em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Estamos aí com a leitura do mês, 1 e 2 Timóteo. Querido, assim como Jesus é um exemplo a ser seguido, né, é o nosso maior exemplo de servo, a qual você possa seguir. Mas Timóteo também, querido, foi um grande servo do Senhor. E é um padrão também a ser seguido. Né, temos aí a leitura de 1 e 2 Timóteo. Tem diversos exemplos, né? Timóteo, um jovem, 21 anos de idade, quando ele foi chamado ao ministério. E, querido, é um jovem onde Paulo poderia contar a todo momento com Timóteo. Timóteo assumiu a igreja de Éfeso em determinadas situações.
Timóteo foi proativo. Timóteo não negligenciava a palavra. Era alguém que Paulo confiava, querido, antes mesmo da resposta de Timóteo. Timóteo, só para você entender, querido, ele foi levantado ao ministério com 21 anos de idade. Timóteo era filho de pai grego. Olha que interessante, querido, filho de pai grego. Eu não sei se você tem os gregos, querido, ele tem uma cultura que a gente pode chamar de cultura politeísta. O que é isso? São adoração a vários deuses, tem Deus para tudo. E Timóteo estava debaixo também dessa influência. Mas ao mesmo tempo, na passagem de Paulo à cidade de Listra, né, que foi onde necessariamente Timóteo nasceu, a sua mãe e a sua avó foram convertidas naquele local. Não negligenciaram a educação de Timóteo. A Bíblia fala muito pouco sobre o pai de Timóteo, mas ela fala muito sobre Elóide e Eunice. Eunice era a mãe de Timóteo. Elóide era sua avó. Não negligenciaram, querida, a palavra de Deus. Não negligenciaram os ensinamentos sobre a doutrina, sobre a sã palavra. E Timóteo, querido, foi um grande exemplo de jovem, um grande exemplo de servo. Né? Várias das cartas pastorais de Paulo foram escritas para Timóteo, querido, em situações que pessoas poderiam até negar a fé. Sabe, imagina a situação, querido, da igreja de Éfeso crescendo. A maior igreja primitiva da época, querido. Crescendo em vários departamentos, membros para tudo que é lado. Daqui a pouco se levanta o imperador Nero e começa a perseguir os cristãos. Começa a caçar os cristãos. O que acontece, querido? Pessoas começam a sair da igreja. Pessoas começam a negar a fé. E Timóteo, naquela ocasião, ele se vê mesmo, querido, acuado. E Paulo, nessa situação, ele estava preso. É onde começam algumas de suas cartas pastorais. É onde você vai encontrar que Deus não te deu espírito de medo, e sim de paz, de amor, de ousadia, de moderação. Sabe, querida, é nesse contexto onde a palavra é evidenciada. Deus não te deu espírito de medo. E Timóteo agarrou com tudo isso, querido. Agarrou com todas as forças. E a igreja nunca foi desamparada, querido. No momento mais sombrio que ela possa passar. Roma ficou contra a igreja, sim. Mas a igreja não foi desamparada. Como cantamos aqui, querido, os leões não foram suficientes. O Coliseu não foi suficiente. Nada, querido. Até os dias de hoje a igreja continua crescendo. Por causa desses exemplos de pessoas, querido. Então, eu quero lhe encorajar de fato mesmo a você dar uma atenção para esse livro. Lê a 1ª, 2ª Timóteo. Estenda um pouco mais, vai até Tito também. Começa a ler esses 3 livros. Vai ver como foi o ministério de Timóteo. Sabe, pessoas muitas vezes, um jovem pastor, o improvável se tornando improvável muitas vezes. Mas Deus era com ele. Paulo contava com ele. Uma curiosidade sobre Timóteo, quando Timóteo ele começou a acompanhar Paulo em suas viagens missionárias, querido, olha que interessante, Paulo mesmo sendo contra a circuncisão dos gentios, a primeira coisa que Paulo fez foi providenciar a circuncisão de Timóteo. Porque ele tinha planos para Timóteo em alcançar áreas onde o povo judeu era predominante, querido. Paulo era especialista, querido, em alcançar pessoas. Paulo tinha estratégias, querido. Por isso, cuidado com o teu coração. Muitas vezes recebemos tanta informação, querido, e se fechamos para algumas coisas. Se fechamos para algum proceder. Sabe, acontece muito com quem faz o rema, né, nos primeiros anos. Revelação chega e começa a até debater com outras pessoas. Ó, a palavra diz isso. E começa aquela situação, querido. Cuidado. Tem estratégias da parte de Deus para você alcançar pessoas. Como o pastor tem falado aqui, deixa eles falarem. Deus muitas vezes dará abertura em determinados assuntos que você vai saber que está fora da palavra. Mas aquilo ali será o ponto de partida para você começar a entregar a sã palavra, a sã doutrina. Então, querido, não somos aqueles que vamos debater. Você é aquele que vai trazer luz. Aquele que não tem, querido. Amém? E Paulo era especialista nisso. Paulo se fez de grego para alcançar o grego. Tem consciência do que é isso, querido? Se envolver num ambiente onde tem Deus do sol, Deus da chuva, Deus dos oceanos, Deus dos mares, Deus do vento. E Paulo serve ao Deus Altíssimo. Mas ele quebrou todo para converter aquele povo. E pregou o evangelho lá, querido. Pregou. Alcançou pessoas. Então, cuidado, querido. Eu não vou dizer nem cuidado, eu vou dizer esteja atento. Porque Deus vai te usar em determinadas situações que você vai falar assim, Senhor, é aqui mesmo onde eu vou estar? Sim, querido. Deus falou com você, nesse local onde Ele vai te usar. E fica tranquilo que dará tudo certo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar com vocês aqui, querido, que já tem, o tempo está acabando, mas tenho 3 particularidades aqui sobre você ser bem sucedido na obra do Senhor. Eu tenho falado sobre algumas vezes sobre isso, eu queria reforçar mais uma vez. 3 pontos que eu considero importantes aqui, querido, sobre você
ter sucesso na obra do Senhor. E ter sucesso que eu digo, querido, não é para crescimento próprio, não. É para você alcançar pessoas lá fora mesmo. Afinal, o seu dom, o seu talento é para o corpo de Cristo. É para edificar o próximo sempre. Esse é o nosso intuito. Lógico, querido, você será reconhecido diante de Deus e dentro dos homens. Mas esse não é a nossa motivação. Nossa motivação é pregar o evangelho para pessoas que não têm esse conhecimento. E um dos pontos que eu considero importantíssimo, meu querido, para quem deve iniciar um serviço cristão, é ter disponibilidade. Você precisa estar disponível, querido. Scott Webb, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz que ter disponibilidade é como um step de um carro, né, querido? Não importa onde você esteja servindo, se é na frente, se é atrás, se é dos lados. O importante é que aquele step está sempre disponível. Terá situações, querido, você terá talentos para determinada área. E você vai gerar até uma expectativa sobre isso. Mas muitas vezes, querido, é em determinados setores onde você será tratado. Ah, mas no DI? Sabia que às vezes é Deus querendo tratar você em determinados lugares, querido? É no DI que Deus vai te dar crescimento. É no diaconato que Deus vai te dar crescimento. É na limpeza da igreja que Ele vai te dar crescimento. Disponibilidade, querido. É você estar disponível e ser fiel onde Deus te colocou. É nesse local sim onde Deus vai te dar revelações. Como foi falado no início, querido, tem bênçãos da parte de Deus que vai acontecer. Tem oportunidades que irão aparecer quando você estiver servindo. E muitas vezes em locais improváveis. Então esteja disponível. Né? Converse com sua liderança. Esteja atento às direções do pastor. Né? Não trate simplesmente o pastor como um líder de organização de uma empresa. Não, querido. Considere que é o próprio Deus falando com você em situações. Às vezes pessoas que estão aqui, querido, eu considero que é o próprio Deus falando. Eu gero expectativa para isso. Eu gero essa expectativa para que uma direção para aquilo que eu estou precisando venha dessa pessoa que está falando. E muitas vezes sai, querido, muitas vezes, quase sempre. Seja numa direção de culto, seja numa oração, seja num bate-papo. A pessoa solta uma palavra, eu peguei. Eu entendo, querido, que aquilo foi para mim. E está tudo certo quanto a isso, graças a Deus. Como foi falado, gera expectativa, querido. Não importa o vaso que esteja falando aqui. Não importa quem esteja falando. Coloque expectativa em Deus. Que naquele local, querido, sairá uma direção para você. Comece a orar por discernimento. Um dom, querido, que a igreja precisa se mover, é o discernimento de espírito. Comece a ter relacionamento com Deus, intimidade, a ponto de você discernir, querido, o mundo espiritual. Quantos contratos muitas vezes deveriam ser assinados por um discernimento? Associação com pessoas, decisões importantes, viagens, querido. Você começa a enxergar a influência muitas vezes por trás de pessoas, querido. Muitas pessoas têm esse dom, mas precisam aflorar. Começa a falar com o Senhor sobre isso. Seja por sonhos, seja por visão aberta mesmo. Pessoas sensíveis a sentir o ambiente, querido. Você chega em determinado local, você percebe que algo está desalinhado, que algo está fora, discernimento. Começa a operar nesse dom. Pessoas têm esse dom. Eu sei que tem pessoas que eu estou falando aqui que têm esse dom evidenciado, sabe? Mas muitas vezes tem até medo. Fala com o Senhor sobre isso. Começa a entender, procura, querido, sua liderança, fala, se abre, conversa com Ele. Para você receber uma direção. A igreja precisa, querido, operar nesses dons. Como foi falar de unidade, por que a igreja primitiva, querido, ela sempre operava em milagres, maravilhas? As coisas aconteciam, porque eles também, querido, eles tinham uma unidade muito forte. Todos eram no mesmo parecer, no mesmo propósito, falavam as mesmas coisas. Quando a unidade é desenvolvida, querido, isso parte de liderança até os membros, querido. Essa expansão a qual nós estamos usufruindo, se torna realidade, rápido. E não é expansão física que eu só estou falando não, querido. É expansão para todas as áreas da nossa vida. Crescimento financeiro, crescimento na tua família, na tua área de saúde, no teu relacionamento, no teu emprego, em tudo, querido. Deus é a vontade dele que você seja. Aleluia. Então, querido, seja disponível na obra do Senhor. Tenha disponibilidade. Eu sei que você terá que romper com várias situações. Muitas vezes esperaremos o ambiente perfeito, o momento perfeito. E Deus está falando, está sinalizando. Às vezes você tem um talento e um dom. E a igreja tem necessidade em determinada área. Mas, querido, pense da seguinte maneira. O seu dom, querido, vai transformar a vida de pessoas.
Você é resposta para a vida de pessoas. Não fique simplesmente, passivo. Estamos chegando, querido, ao fim de uma igreja espectadora, uma igreja que só assiste. Não, querido, somos uma igreja participante. Amém. Participando. Aleluia. Outro ponto interessante, querido, é ser ensinável. Seja ensinável, querido, nós não sabemos de tudo. Não existe ninguém tão grande, querido, que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Nós aprendemos coisas diariamente. Esteja sensível a uma direção de um membro, não somente de liderança, mas às vezes uma palavra específica de alguém do nosso meio que se levanta. Mas de novo o pastor vai trazer essa palavra, eu já sei de qual é salteado. Talvez é nessa área que você precisa melhorar. É segurança para nós, querido, ouvirmos as mesmas coisas. Às vezes, se vier uma pessoa, a semana toda for baseada em pregações do mesmo versículo, e vier 10 ministros, serão 10 ministrações diferentes. Tenho certeza disso. Pontos de vista diferentes, mas sempre considerando a palavra. O pastor vem naquele pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem isso até grudado, pessoas têm até tatuado isso. Nessa palavra, querido, você precisa entender que isso precisa sair muito mais do que uma simples palavra jogada ao vento. O Senhor é teu pastor e nada te faltará, e você precisa entender que Ele é o teu pastor. É dessas coisas que eles vão tratar. Amém? Então seja ensinável. Conhecer e andar nos princípios da honra. Abre lá comigo no Romanos capítulo 13. Romanos 13, 7. Romanos 13, 7 na minha versão vai dizer assim: pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Sabe, querido, quando nós falamos de honra, é algo que precisa ser considerado. Saiba honrar pessoas, e honrar pessoas não é somente pessoas que estão altas, sejam lideranças, sejam autoridades. Não, querido, honre uns aos outros mesmo. Esse é um princípio que precisa ser evidenciado. E só para você entender o princípio da honra, querido, Jesus, ele não pôde fazer milagres em uma determinada cidade. Qual que foi? Nazaré. Sabe, querido, havia uma expectativa. Quantos milagres poderosos Jesus poderia fazer naquele local? Quantas curas, milagres precisavam ser relatados na Bíblia. Prodígios, maravilhas. Mas as pessoas não o honraram. Jesus se espantou com a incredulidade deles, querido. A ponto de ele não conseguir fazer milagres naquele local. Deixa eu dizer algo para você, querido. A honra, ela vai fazer com que um fluir divino seja liberado. Quando você honra pessoas e você gera uma expectativa, aquele fluir divino, ele é liberado, querido, para as coisas acontecerem. Em contrapartida, querido, quando você desonra, esse fluir, ele é obstruído. Você bloqueia. Foi o que aconteceu lá em Nazaré, querido. Como foi falado aqui, mas eu não gosto desse ministro. Ele de novo. Querido, considere a palavra de Deus. Considere a palavra da verdade. Coloque expectativa dentro de você, querido, que algo sairá da boca dele que vai transformar a tua situação, que vai transformar a tua vida. Gere essa expectativa. Independente de quem esteja falando, honre pessoas. E honrar, querido, é como Deus tem tratado você mesmo. Seja com recursos, seja com favores, seja elogios, seja discernimento, seja correção, exortação, querido. Mas não deixe de honrar pessoas. E que tenham até pensado dentro de si, rapaz, mas eu jamais ganhei uma camisa, já ganhei mais um presente. Estou tanto tempo na igreja, ninguém me honrou com isso. Sou dizimista, sou ofertante. Aí Deus está falando, mas você tem honrado pessoas também com aquilo que você quer receber? Você tem honrado pessoas com aquilo que você tem me buscado, tem me pedido? Olha a lei da semeadura entrando em ação novamente. Cada semente vai produzir segundo a sua espécie. Se você, querido, precisa semear em determinada área da sua vida, semeie propositalmente, semeie com intenção. Semeie, querido, como forma de reconhecimento. Tudo que Deus tem feito em tua vida. Você verá a transformação ser evidenciada em tua vida. Aleluia.
Isaías 29:13 vai dizer assim: o Senhor disse, visto que o seu povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe, e o seu temor para consigo consiste só em mandamentos de homens que maquinamente aprendeu. Marcos 6,4 vai dizer, Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, se não curar alguns enfermos, olha lá, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Sabe, querido, evidencia a honra na tua vida. A honra, de fato, sim, vai liberar um fluido divino na tua vida. Então, honre pessoas. Amém, queridos? Fica de pé, por gentileza. Glória a Deus. Deus é bom, cara.